Vamos. Então, o entre virtual, ele vem porque alguém propõe uma coisa, alguém oferece alguma coisa, e a Leandra ofereceu hoje um processo, e, na verdade, a pessoa não precisa estar responsável por ocupar todo o tempo e todo o espaço, né? Ela traz, às vezes, uma questão para interlocução, para poder criar alguma coisa juntas, e talvez seja esse o processo que a Leandra traga, pelo que eu entendi até agora, mas seja o que for, estamos juntas. Vai lá, Lê. Tá bom. E de repente ela vem, né? É tão, assim, é muito rápido a mudança, assim, né? Então, eu estava aqui há minutos atrás conversando com Ana e percebendo no corpo que existia um certo nervosismo, mas agora ele se implantou, assim, é realmente um lugar estranho. E ao mesmo tempo, parece que que existe um lugar que precisa ser exposto, que precisa e ele não pode ser exposto sozinho, assim, eu não consigo mais trazer para eu venho trazendo aos poucos assim, com algumas interlocuções com Ana e com outras pessoas também que estão aqui, esse espaço da vergonha, né? E talvez seja um pouco de, de ter vergonha de mim, né? Ter vergonha dos meus processos, de ter vergonha dos meus espaços internos. Eu cheguei nos lugares de ter vergonha da minha história, né? De ter vergonha desse lugar em que eu vivenciei, em que eu estava, vergonha das pessoas ao meu redor, né? Assim, e isso está muito ligada quando eu falo na vergonha, assim, eu falo vergonha de alguém ou vergonha de algo, está muito ligado a esse primeiro estágio da vida, assim, que é essa primeira infância, né? Então eu me encontrei com ela, assim, eu realmente falei uma frase assim e falo uma frase, tenho um dito para que ela chegue bem perto de mim, porque assim eu tenho vergonha da história que eu vivenciei, né? Eu tenho vergonha desse lugar e assim eu fui criando um mecanismo de defesa que eu pudesse lidar com essa vergonha, né? E, e o que me chega aqui agora, assim, uma vontade de trazer, que é um lugar entre eu tenho a sensação que, assim, eu vou tentar descrever a ideia, se eu me perder muito, assim, vocês me ajudam, assim, que eu sofri um acidente. Imagine, assim, que, que eu tenha sofrido um acidente, e eu sofri esse acidente, eu tenho sentido que eu sofri um acidente. Se o acidente foi causado, se o acidente foi... Ele não interessa. Só que eu não... É como se... Vou lá, vou falando. É como se eu tivesse perdido uma perna, né, digamos assim. A pessoa, quando perde uma perna, ela tem ali uma condição, ela cria uma condição, tipo assim, ela vai ter que se relacionar com não ter uma perna, né, com não ter esse membro. Fisicamente falando, exteriormente falando, isso é fácil, porque não tendo a perna, a pessoa tem que lidar com não ter essa perna.
no acidente que eu estou falando, nessa percepção que está ligada à vergonha, porque eu não consegui criar ferramentas, e não estou falando que isso é bom ou ruim, ou que eu deveria conseguir ou não estou julgando. Eu sofri um acidente, perdi alguma coisa e só fui ter condições de ver que perdi essa coisa muito tempo depois. E tudo isso que... E aqui acontece muitas coisas interessantes nesse lugar, porque, assim, tudo isso que aconteceu, ter perdido tudo, ter perdido esse membro, ter sofrido esse acidente, não ter percebido que eu tinha sofrido um acidente, que eu sofri um acidente, me levou a passar por situações para que eu conseguisse ter condições de hoje chegar a enfrentar esse acidente, a me deparar com esse acidente, a ter uma relação com esse acidente sem... Eu vou falar uma palavra, assim, porque desde que a Ana trouxe a coisa das defesas da Lua, né? E a minha Lua é em Aquário, que ela falou assim, se não enlouquecer, né? Eu falei, caramba. Então, tem uma parte muito limítrofe desse lugar, que é assim, realmente precisa estar preparado, eu sei, preciso de um preparo para ver coisas que doem demais, porque como não tem um limite de dor, precisa de outras ferramentas para ajudar essa dor a ser integrada. O que eu estou querendo... não sei muito bem o que eu quero dizer com isso, mas tem a ver com, tipo, eu falhei em tudo que eu fiz na vida, assim, foi uma... e, ao mesmo tempo, não teria jeito de ser de outra forma. E eu não estou falando que isso foi bom ou ruim, não, assim, mas é porque eu falhei mesmo, assim, se olhar para trás e falar de toda a minha carreira profissional, por exemplo, foi assim, porque falar a palavra parece que é pejorativo, assim, mas foi um fracasso, assim, foi consequências que levaram a um total fracasso e levaram a esse lugar que eu estou hoje, assim, aqui agora, conversando com vocês, que é a da minha não sustentação total, assim, como adulta, né? E aí, aqui eu vou falando, se vocês quiserem interromper, pode interromper, porque... Que é assim, eu não falhei, eu falhei, assim, de várias formas, assim, mas eu nunca deixei de estar ou tentar fazer nesse lugar, né? Eu reconheço, e acho que isso talvez seja um autoelogio, assim, que é assim, eu sempre escolhi, sempre nos caminhos, ou quando eu me deparei com algo que era muito difícil, eu sempre escolhi o que eu chamo de vida, né? Tipo assim, eu quero ir para a vida, eu quero vida, eu não vou ficar aqui. É só isso. Eu falava assim, mas o resto não me vinha com a certeza de saber o que precisava ser feito. Vou dar uma respirada aqui. Eu acho que assim, já trouxe de cara assim, muito, muito conteúdo para mim. E o que eu consigo trazer aqui tem a ver com o que eu tenho vivenciado por esses tempos. É assim, nessa construção, né, inconsciente, do meu mecanismo de defesa, eu percebi assim, parece que os mecanismos de defesa eles criam muitas distrações, né? E eu tenho entrado num campo de perceber as distrações e de entender que assim, tirar o peso da disciplina, a disciplina
não como uma coisa pesada, mas a disciplina como um lugar que a gente foi extremamente, assim, eu sinto que a gente foi extremamente disciplinado para sermos distraídos. Para que eu consiga, né, perceber a distração, eu também preciso de uma disciplina. Então, dentro desse espaço, é porque, assim, nesse momento eu estou com muita vergonha. E é um espaço que, assim, não é que eu não consigo falar, não é que eu não consiga me interagir com vocês. Eu consigo olhar, eu consigo ver, só que internamente começa um estado onde que eu tenho chamado, para eu conseguir conversar com os outros, que eu chamo de paralisia. Assim. É como se eu começasse um processo em que eu sei que eu estou falando, eu estou colocando as coisas, não sei se elas estão muito numa ordem coerente, não sei se eu estou falando coisas coerentes, mas eu estou chegando no espaço onde eu estou conseguindo me expor, mas eu não consigo mais me abrir. É assim, e que tem a ver com a relação, porque começa a perceber que assim, o que pode trazer para o meu campo, né, o que pode trazer para a minha vida, a vida, né, trazer a potência da vida é a relação. Então, assim, estar nesse momento com vocês, colocar essa exposição e abrir um espaço para uma escuta. Porque eu não tenho uma capacidade de me fazer entender, né? Assim, eu não tenho, tipo assim, eu não tenho como explicar o que eu vivi. Assim, o que eu vivi, a minha história não é muito diferente da história de ninguém, assim, os sofrimentos, né? As nossas relações humanas, assim, né? O que a gente chama que não é só a minha infância, a infância de todo mundo, e minha, dos meus pais, dos meus avós, assim, elas são muito parecidas, né? Eu tenho a sensação, eu trouxe uma coisa para a Ana, e não sei se eu consigo enveredar para esse lado, eu tenho a sensação que a gente, em algum momento, é como se fosse assim, a gente começou a imitar a natureza. Parece que a gente, digamos, né? Vou falar um exemplo que me vem assim, um tigre ou um gato, eles pegam suas presas aqui pelo cangote, né? E levam para um lugar, né? O ser humano, eu tenho a impressão que a gente, em algum lugar, a gente começou a olhar para esses lugares e a tentar imitar esses lugares, imitar essas atitudes que a natureza tem e que não vê, que não é violenta, assim. Uma árvore, quando cai, né, e abre a clareira, eu poderia olhar isso como muito violento, por exemplo, porque devasta uma coisa muito grande, né? Mas não é violento, mas parece que a gente vai lá e imita, né? E quando a gente faz essa imitação, e aí eu não sei porquê, estou falando porque eu tive essa sensação de que a nossa violência, essa violência que a gente conhece hoje, né, que a gente vivencia e dói muito, e ela não é, ela precisa, a gente precisa olhar, e assim, isso precisa se tornar desnecessário, a gente precisa parar de imitar uma coisa que é para além da gente, que é uma inteligência maior, porque não deu certo. Não deu certo imitar. Não deu certo fazer, tentar, aparentemente, tá? Eu estou falando assim do que eu senti quando eu fui naquilo que eu chamo de violência mesmo, a violência que eu sinto, a violência que eu sou, a violência que eu passei, a violência que eu fui impressa, a violência que eu me imprimi,
E eu fui tentando trazer o máximo que eu pude, assim, e vieram coisas muito horríveis minhas, né? Aonde eu me submeti, e coisas que estão muito além do meu controle, e realmente, assim, eu perdi, né? Eu perdi esse lugar, eu perdi essa... E quando eu tenho essa sensação de perder, eu tenho a sensação de não precisar imitar mais, me vem um lugar que eu possa, por exemplo, conseguir trazer isso aqui agora, assim, que para mim é muito forte a percepção de que a nossa primeira violência, a violência onde a gente, que ocasionou e que chegou em tudo que a gente tem visto em relação às nossas relações, e quando Ana traz essa relação da terra, né, a gente fica se relacionando com esse lugar de olha, estão me imitando, a gente percebe que essa primeira violência, esse primeiro lugar, ele não foi intencional, assim, é como se a gente estivesse brincando de experimentar, imitar as coisas, mas em algum momento teve uma separação, assim, que a gente realmente falou assim, não, eu vou imitar, e aí deu errado, assim, meio xing-ling. Nesse espaço da violência, e eu estou falando bastante essa palavra, assim, porque ela faz parte desse repertório onde eu vou buscar entender, não é entender, eu vou buscar integrar, porque assim, entender, quando eu tento entender, é uma lazeira só, é muita lazeira. Então eu vou deixando, e faço muito isso através de imagens, né? Deixando as imagens virem, assim, não, e elas vêm como elas quiserem, às vezes vêm frases, palavras, mas tem muitas imagens, de colocar isso no campo de integração e de deixar ver o que vem, assim. E me trouxe a esse lugar que hoje, e eu não sei, assim, e eu não sei se está fazendo qualquer sentido, e isso me dá um pouco de desespero, porque o que me vem um sentimento de uma vontade de algum convite, assim, sabe, de algum lugar, tipo, vamos fazer alguma coisa juntos para que eu possa conseguir pescar mais alguma coisa e fazer algum trabalho, né? Tipo assim, fazer alguma disciplina, porque para mim é importante, está sendo muito importante a disciplina da não distração, né? Tipo assim, porque a disciplina da distração ela foi imposta, assim, ela é uma coisa que é natural. A disciplina da distração, desde que a gente nasce, vai sendo ali colocada para a gente como algo natural. Talvez por isso que a gente reclame muito da disciplina, né? Eu reclame muito da disciplina, porque tem uma disciplina já imposta que ela é fácil de ser vivenciada, né? Então, assim, quanto tempo eu consegui falar sem dar uma chorada? E, o que é bom estar aqui é que nem sempre, ou quase nunca, é muito bom estar com os outros, porque e tendo que se expor, porque assim, quando se está sozinha, quando eu estou sozinha, eu não tenho essa fala onde eu consiga falar com um sorriso, né? Eu nem sei porque que nesse momento eu consigo falar com um sorriso, não tenho uma explicação, mas tem um lugar que assim eu não consigo sozinha. São coisas que vêm e que saem de um lugar que tá bem claro para mim, assim, que não é que eu que precise andar em bando, né, tipo, o tempo todo, mas é preciso saber que não precisa fazer sozinha. Isso é uma fase que eu acho que já foi falada, repetida, mas
eu vou para dentro de mim, me vem assim, não é que eu não preciso fazer sozinha, é que eu realmente não consigo fazer sozinha, e não tem por que fazer sozinha, e não tem como fazer sozinha. Esse lugar onde hoje tem me exigido assim, uma, não é uma posição, mas um estar de, inclusive, assim, me silenciar bastante em relação a coisas que eu achei que nunca conseguiria me silenciar, que são, como é que é? É a não reatividade a coisas que são extremamente comuns na minha vida, né? Minha família é um caos, assim. Mas eu também identifico nesse lugar um caos ilinear, né? Então, assim, as gerações da minha família, elas vão passando por processos muito intensos, porque eu acho que é a família de todo mundo, a minha talvez seja grande demais, né? A família nordestina grande demais, então assim, é muito conteúdo que a gente trouxe para poder trabalhar essa ancestralidade ou esse lugar do passado para poder liberar o futuro, que não tem jeito, assim, traz muito conteúdo. Então, traz muita reatividade, porque a minha família, ela teve que sobreviver a ela mesma, né? Teve. Eu não tenho outra palavra para expressar melhor isso, para que eu hoje pudesse estar aqui e poder me relacionar com esse espaço para também trazer para esse lugar, desse passado, uma outra percepção. Tem um espaço. Bom, eu vou. Se quiserem abrir o microfone, se chegarem alguma coisa até vocês, podem abrir. Eu vou falando, mas assim, eu posso parar exatamente no momento que algum microfone for aberto. Ou eu também posso ficar em silêncio. Mas eu sinto uma vontade e eu não tenho a menor ideia qual é o convite que eu quero fazer. Eu tenho vontade de fazer, vamos fazer uma coisa, não tenho a menor ideia. Mas tem a ver com... não sei, gente. Alguma coisa está chegando para vocês. Tem um espaço de... deixa eu ver. Eu falei. Eu estou aqui no limite de fala, assim. Um brancão. Não vem nada, absolutamente nada. É um branco total. Lê, então deixa eu aproveitar aqui e fazer uma interlocução com você. A gente não tem dúvida, quando a gente olha para o caminho da humanidade, a gente não tem dúvida que a gente está vivendo uma ilusão, que a maneira social que a gente se estabelece é uma ilusão, porque a gente vive como se a gente não fosse morrer, a gente vive como se a gente tivesse garantia e controle de alguma coisa, a gente vive buscando uma legitimidade, sendo que essa legitimidade nunca vai ser encontrada porque ela não faz parte do jogo da vida, né? A legitimidade ela só faz parte de um campo social, mas ninguém nasce legítimo, então ela não faz parte do campo da vida. E mesmo então, se a gente está, mesmo assim,
buscando por legitimidade, pertencimento. Pertencimento também é uma coisa que não faz parte da vida, porque se você nasce, não tem como você não estar dentro de uma rede. Ninguém nasce inerentemente, ninguém nasce livre de relação. Então, a única maneira de você nascer é pertencendo. A única maneira de você nascer é sendo legítimo só por ter nascido, né? E se essas são questões que a gente ainda busca, o meu lugar, o pertencimento, missão, propósito, a vida também, o único propósito da vida é que ela se potencialize na sua singularidade, né? Então, é viver a vida, é que a vida seja vivida nas suas relações. E a gente também tem visto essa possibilidade de que toda vida ela tem uma lei, né, que a gente pode estabelecer, e dessa lei ela não é uma lei feita por uma cultura, é uma lei feita de uma perspectiva que a gente não consegue derrubar. Quando a gente derrubar, ela deixa de ser lei. Mas toda a vida ela é impermanente, ela é imprevisível, e ela tem um contínuo. E toda vez que ela fica previsível, que ela fica permanente, ela cria um descontínuo, né? Então, por todas essas coisas, a gente olha para o modo que a gente está vivendo a vida e a gente fala, tem alguma coisa muito ilusória, tem alguma coisa muito muito fora de uma conexão com a própria vida. Tem uma coisa paralela acontecendo, porque se eu estou buscando legitimidade, se eu estou buscando pertencimento, é porque eu não estou conectada à vida. Eu estou conectada, ou estou conectada à vida, mas nem percebo, mas eu estou dando atenção e estou conectada a uma cultura, a um sistema que me faz acreditar em legitimidade, em pertencimento. Então, quando você traz toda essa angústia e um lugar lúcido, né, de falar assim, tem alguma coisa muito errada acontecendo, e todo mundo aqui faz cara de estou entendendo o que você está falando, porque realmente tem alguma coisa muito errada acontecendo, né? E quando alguém que vive nesse lugar que a gente vive, né, de uma humanidade que tem alguma coisa muito errada acontecendo, qualquer solução que a gente traz está dentro desse campo, está dentro dessa mente que está presa a uma ilusão. Logo, toda solução será um problema a mais. Então, é muito... Chega a ser um alívio ouvir alguém falar sem nenhuma solução. Ouvir alguém falar de um lugar assim é problema mesmo, né? E não é uma solução que eu estou trazendo. Eu estou enfrentando bicho. Fernanda, você abriu o microfone, você quer falar, querida? Não, desculpa, foi sem querer. Mas se quiser falar, é só abrir o microfone. Então, eu acho assim, a mim chega, e a minha percepção de algumas pessoas que eu estou vendo na tela, todo mundo foi ficando com uma cara muito simpática à questão, né? E às vezes, quando a gente tem algum encontro onde alguém traz soluções, vai criando na face de todo mundo umas angústias. Como assim? Né? Isso não é solução. Então, eu acho que a gente está num caminho que não é fácil, porque é um caminho que não dá espaço para soluções. E o que a gente tem que ver é isso, que é o que você, quando você falou que deu um branco, eu acho que é por onde você indicou que ia começar. Não tem solução. E a gente tem que fazer algum movimento. Que movimento a gente faz quando a gente se dá conta que não tem solução? Qual, então, é o movimento? Já que não é a solução o movimento, né? E não tem mesmo solução. E o que tem é um movimento. E esse movimento, ele é um movimento muito
drástico, porque é um movimento de olhar para uma vida ilusória. Então, por exemplo, se você for pensar na sua dor, e você trouxe essa dor como uma alegoria assim, de um acidente, de ter perdido algum membro, de ter sofrido um acidente, né? Se você for olhar para essa dor, você sofreu realmente um acidente físico ou não? Ou foi só uma alegoria? Não, foi a forma que eu encontrei para eu tem um espaço que é assim, vou falar duas palavras, mas elas não são perfeitas, que é o espaço de onde veio o acidente, né? É um espaço condicionante, mas um espaço não limitador. Que é assim, por exemplo, se eu sofro um acidente em qualquer espaço da minha vida e eu perco uma mão, eu vou ter que aprender a lidar com essa não mão, né? Vou sentir as dores, talvez, do membro que falta, vou colocar uma prótese. O fato é que de carne e osso eu jamais vou poder pegar um copo de água com essa mão, de novo. Vou pegar de outro jeito, mas de novo. Então, assim, o que tem me chegado é que, assim, existe um espaço que condicionou. Eu não sei se é essa a palavra, mas, assim, então, algum membro foi perdido. Mas isso não impede as tantas possibilidades. Porém, eu não posso ficar indiferente a esse lugar. Não tem como ficar indiferente a esse lugar. Isso me chama muita atenção, porque acho que foi, não sei se foi você, se foi, enfim, que disse assim, se eu não tenho, se a coisa não é minha amiga, ou se a coisa não é minha inimiga, e se a coisa não me é indiferente, não sobrou mais nada, assim, não sobra mais nada. Então, o que é essa coisa na minha frente, né? Quem é essa pessoa na minha frente que ela não é minha amiga, ela não é minha inimiga? E assim a gente vai criando essas relações. Então, sim, foi uma alegoria para eu tentar explicar que, assim, eu sinto que eu sofri um acidente, eu perdi alguma coisa e eu não esquece, não é que esquece, integra, olha, mas entenda que condicionou, né, condicionou a vida, que deixar claro, mas condicionou não ter a mão e outras coisas vão precisar ser feitas para que eu possa acessar essas infinitas possibilidades. Não sei se eu deixei porque de onde veio essa coisa do acidente. Então, olha só que interessante. Você traz como alegoria um acidente que não aconteceu, né? E eu vou te dizer, como um artifício mesmo, que nenhuma das dores que você viveu foi criada por você. Que você não tem nenhuma dessas dores. Então, você tem uma dor, por exemplo, de abandono, se você voltar lá na primeira infância, você fala, tá, você foi abandonada como, quando, onde, por quem? Pode ser que você não encontre a dor desse abandono lá na primeira infância. Pode ser que o que você encontra na primeira infância seja um abandono assim, minha mãe me atrasou para me buscar na escola. Seja alguma coisa muito simples, seja uma coisa muito menor, mesmo quando ela é muito grande. Por exemplo, a mãe morreu no parto, é muito grande. Aquele bebê, não necessariamente, quando ele olha para trás, eu tenho essa experiência, né? Porque é a experiência que o Fábio viveu na vida, e a gente já conversou muito sobre isso, e quando olha para trás, nunca se sentiu abandonado, porque imediatamente ganhou várias outras mães, né? Então, aquela criança não tem a experiência do tamanho da dor, que quando você olha para trás, você fala, opa, aqui teve uma dor. Parece que aquela criança, porque ela vive na impermanência, no imprevisível, num contínuo. Então, imagina isso, uma criança sente uma dor muito grande, porque caiu, machucou, e daqui a pouco passa a borboleta, ela olha a borboleta e cadê a dor? Ela já está correndo atrás da borboleta. E aquela dor, naquele momento que ela sentiu, foi muito grande, mas aquela dor, ela é uma passagem. Então, para a criança,
a alegria é uma passagem, a dor é uma passagem. Então você pega e fala assim, vamos no parquinho brincar. Aí a criança está super alegre brincando. Aí você fala, tá na hora de ir embora, ela começa a chorar. Cadê aquela alegria que viveu até agora? Foi uma passagem, né? Então a dor é uma passagem, a alegria é uma passagem, a felicidade é uma passagem, o medo é uma passagem. São passagens que, claro, que vão marcando a gente, vão marcando o nosso corpo, mas são passagens. E tudo que a gente encontra na nossa primeira infância, a gente vai ver como passagens, que é aquilo que você falou. Se me faltou uma coisa, o meu corpo se organizou para encontrar outra. O problema é quando chega na vida adulta, o que era passagem fixa, o que era passagem traumatiza. E eu estou começando a arriscar, a pensar de que a marca não estagnou na primeira infância, a marca estagnou na vida adulta. Essa dor que a gente sentiu ali, né, me senti atendida, e porque eu sei o que é ser atendida, tem um dia que eu me sinto não sendo atendida, e aí me dói, porque eu tenho essa... Então a dor, ela vem por comparação, porque se eu não sei que aquilo poderia ser de outra maneira, talvez eu não chamasse de dor, né? E aí eu arrisco dizer que essas dores, elas vêm vindo no campo social, no campo cultural e familiar. Então a gente vem herdando a dor estagnada que vem vindo aí há muitas gerações, tanto na nossa ascendência como no campo social dessa ascendência, né? Então eu diria que se a gente olhar lá atrás na sua primeira infância, você viveu uma infância de passagens. Você não provocou dores, você não foi dona de dores, você não foi marcada por dores, você teve passagens. E aí eu acho que chega um momento, tudo isso é um artifício, né? Não é uma verdade. É só para a gente criando um pouco de espaço de movimento. Então teve um momento que essa dor ela encontra a dor de um adulto que já está estagnada, e ali a gente começa a ficar encrencado nela e a gente deixa de ser passagem, a gente começa a encontrar um lugar de pertencimento, um lugar de legitimidade, um lugar de atenção. Porque as dores, Outro dia segunda-feira eu fui lá no Prazerela, lá em São Paulo, e me veio essa percepção, né? A gente estava falando sobre sexualidade infantil, e sexualidade é ação dos sentidos, é a porta dos sentidos. E a porta do prazer dos sentidos, a sexualidade. E essa sexualidade, o prazer dos sentidos na primeira infância é invisível. Então, uma criança está balançando no balanço, sentindo aquele ar no vento, tendo aquela experiência corporal, ela está balançando no balanço, ela não está tendo prazer. Ninguém vai falar assim, ela está tendo prazer. Ah, olha que prazer. Não, ela está balançando. Dá um medo no adulto falar, essa criança está tendo prazer. Né? Aí a criança está se lambuzando toda de lama. Ah, olha só, ela está tendo uma experiência sensorial e está se lambuzando. Olha como ela está livre se lambuzando. Olha aí, ou como ela está se sujando. Ninguém fala. Olha o prazer que ela está sentindo. E a gente tem medo disso, porque quando a criança chega ao prazer genital, aí ali é interrompido, né? Ali é assim, não, isso ninguém pode ver. E talvez não possa mesmo, mas isso não quer dizer que a criança não possa fazer, né? Então, a sexualidade, a sensorialidade, a experiência sensorial da nossa infância foi completamente invisível. Ninguém quis olhar para isso. Porém, toda vez que a gente se machucou, alguém olhou para isso, para a nossa dor. Olhou cuidando ou olhou dando bronca. Eu disse que não era para você fazer isso, que você ia se machucar. Mas você tem a atenção. Então, a gente vem de uma experiência de muita atenção na dor.
E o prazer é invisível, não é nem que ele é vergonhoso, ele é invisível, ele é ignorado. Então, as nossas experiências das passagens infantis, do prazer e da dor, ela ganha na vida adulta um outro contexto. A dor tem um lugar e o prazer não. E aí começa a estagnação, porque na infância ela não estagna. Isso não quer dizer que ela não gerou uma marca, mas se ela não estagnou, aquela marca vai virando estrutura, aquela marca vai virando portal, vai virando lugar de relação. Mas se ela estagna, ela vai virando um limite, ela vai virando um corte de relação, ela vai virando uma limitação, né? Então, eu acho que se a gente começa a olhar para a nossa infância e perceber que a gente não é produtor de problemas, a gente realmente não viveu um problema. A nossa dor é uma dor de olhos adultos. A gente viveu passagens. Então, eu me senti não olhada. A mãe pega e fala assim: sabe o que? Eu vou deixar essa criança chorando porque eu ouvi dizer que assim ela se resolve sozinha, né? E ela deixou conscientemente a criança chorando, mas não para fazer mal à criança, como realmente uma possibilidade de deixar essa criança viver uma outra experiência, que na ignorância dela podia ser uma experiência positiva. E aí essa criança chorando nos gera uma dor. É uma dor essa criança chorando. Essa criança sentiu, ela foi levando uma dor de ser abandonada, né? Eu fui abandonada. Mas passou, daqui a pouco ela já está abraçando a mãe, já está dizendo que ama a mãe. Nenhuma criança, se não fosse passagem as dores das crianças, nenhuma criança ia gostar dos pais. Porque sabe quantas vezes uma criança fala ou pensa: eu odeio meu pai, eu odeio a minha mãe? Muitas, muito mais vezes do que ela fala: eu amo meu pai, amo minha mãe. Ela fala: eu odeio meu pai, eu odeio a minha mãe. Mas vira e mexe, ela também deixa escapar que ama o pai e ama a mãe, que gosta do pai, gosta da mãe, que precisa do pai, precisa da mãe. Então é uma passagem. Se não fosse uma passagem, ela teria ido embora, não ficaria. Assim que ela conseguisse ir para outra casa, ela iria. Então eu ouso dizer que nós não temos problemas de raiz pessoal, que nós não temos um problema. A gente viveu muitas experiências e todas a gente viveu como passagem. O nosso problema é cultural do adulto. É o adulto que quer transformar a dor nos nossos troféus, porque a dor é olhada, a dor é vista. Com a dor, alguma coisa vai acontecer. Agora, com prazer, você vai ser desprezada. Começa a falar que você tem prazer em alguma situação, que logo vão mudar de assunto. Ou vão ficar com muita raiva. O que é? Você está tirando uma onda? A gente aqui sofrendo e você vem falar de prazer? Né? Então, quando você fala a gente viria fazer alguma coisa junto, a gente poderia juntos conseguir despertar de novo a nossa capacidade de sentir prazer, e a gente poderia de novo despertar nossa capacidade das dores serem passagens, assim como o prazer também é passagem, e a gente poder atualizar e falar que hoje, neste momento, não tem nada externo que esteja nos causando dor. Aqui, não estou falando da população mundial que tem circunstâncias diversas, estou falando aqui, neste momento, todas as pessoas que estão aqui nesse encontro, elas não estão tendo alguma situação, pelo que eu vejo, as que eu vejo, que ameaça a sentir dor. Então, ela não está vindo de fora, essa dor que... E, por outro lado, todo mundo aqui, se eu falasse assim, alguém aqui consegue entrar em contato com uma dor, todo mundo vai encontrar uma dor para entrar em contato. E essa dor não está sendo causada. Essa dor está sendo sustentada. Ela está sendo fixada. Ela está num descontínuo, ela está fixa. E ela sai da passagem. E a gente carrega essa dor como um troféu.
Claro, se na primeira infância toda dor foi atendida, positiva ou negativamente, mas ela foi atendida, e todo prazer ele foi completamente ignorado, porque se ele tivesse sido atendido assim, pare de sentir isso, pelo menos você sabia o que era o prazer. Mas não, a gente não sabia. A Ana gente caiu. vivia prazeres sem saber que aquilo é vida, que aquilo é produção de vida, né? Então, Ela caísse que era... Ana? Oi? Oi, voltou? Fala. Pronto, voltou. É que você cortou na sua fala. Que horas ela cortou? Na hora que você falou que poderíamos acessar a dor, mas que a dor não estava sendo construída aqui, então que a gente sustenta essa dor, e foi mais ou menos por aí. Porque não tem como a gente sustentar prazer, porque o prazer ele é invisível. Hoje, quando a gente sente algum prazer, ou é um prazer mundano, né? Que assim, é um prazer que tem um fim. É um prazer que ele tem algum tipo de finalidade. E isso não é prazer. Isso é de novo um escape da dor, né? Então, a gente tem que dar uma finalidade. Então, se eu tenho o prazer hoje de, sei lá, mexer na terra, eu estou fazendo, eu estou plantando para um dia eu colher, eu estou reflorestando, eu tenho que pôr uma finalidade. O prazer que é sem finalidade, que finalidade tem uma criança balançando no balanço, sentindo aquela sensação corporal, aquele encontro com o ar, aquele movimento do corpo, que finalidade tem isso? Nenhuma. Tem finalidade isso. É a própria experiência. Mas se eu quiser colocar finalidade, eu posso colocar. Isso está dando confiança para a criança, isso está dando intimidade com prazer, e ela pode desenvolver uma vida prazerosa, não nesse prazer mundano, que é o prazer que a gente conquista por mérito financeiro, ou por sacrifício, ou pelo outro te dar reconhecimento. Né? Estou falando do prazer de acordar, de existir, do prazer da existência. Esse prazer foi completamente destituído, ele é invisível. Então, se a gente não, hoje, se a gente não encontra de novo esse prazer que não tem nenhuma finalidade, nenhuma, não é um prazer para você ter mais confiança na vida, não é um prazer para você desenvolver sensorialmente, nada, é simplesmente viver. O prazer da existência, o prazer dos sentidos, né? Que te coloca, inclusive, numa relação muito atuante na vida, porque aquele que tem prazer de viver atua na vida dos outros, atua no sistema, atua na sociedade, nessa rede, de uma maneira muito vibrante. Você não fica, deixa eu ficar trancada aqui no meu quarto sentindo prazer. Esse prazer vai te mover, né? Então, eu acho que se a gente reconhecer, se a gente tiver a ousadia, mesmo por artifício, não estou falando que é uma verdade, mas por ousadia, a gente tiver a capacidade de reconhecer que nós não somos seres sofridos, a gente aprendeu a dar valor ao sofrimento e na verdade, e aí sim a gente começa a carregar o sofrimento, mas hoje, com nossos olhos de hoje, a gente não sofreu, a gente passou por momentos sofridos, mas a gente não sofreu na vida. A gente passou por momentos sofridos e olha, assim, eu estou falando de coisas desde ter perdido a mãe no parto ou ter tido uma vida realmente na primeira infância. Uma vez eu conheci uma criança lá na Aclimação, um menino de 4 anos, que eu conheci porque eu estava na padaria, e ele chegou na padaria, bateu assim no balcão, chamou pelo nome do atendente, falou assim,
me vê aquele hambúrguer e vê se dessa vez capricha no queijo. E aí todo mundo riu e falou, peraí que já vai sair seu hambúrguer. E aí dá um hambúrguer pro menino, o menino come o hambúrguer e sai da padaria, né? E eu falei, quem é? Ele falou, é um menino que a mãe tá presa, o pai estava preso e morreu, e a avó cuida dele, só que a avó trabalha o dia inteiro. Então é uma menina aqui da vizinhança que tá sozinho, que se vira. E aí eu comecei a acompanhar um pouco o trajeto dele. Menina de 4 anos, atravessa a rua, brinca com um, brinca com outro. E eu perguntei, mas ele vem todo dia aqui? Ele falou, ele em todas as padarias, em todos os restaurantes, ele vai comer onde ele quer. E todo mundo adota, né? Porque quem que vai falar não para uma criança nessa situação, né? Assim, genial era ver. Por outro lado, não é uma condição para nenhuma criança, por 4 anos, se virar. Vai lá e se vira. Não é uma condição. Ter a mãe presa, ter o pai morto na cadeia e ter a avó trabalhando o dia inteiro. Eu não estou romantizando, não estou achando que isso é o ideal. Mas eu não posso deixar de olhar que aquele menino, era muito bem. E ele estava passando as dores estavam passando por ele. Ele não estava se apegando às dores. Ele estava passando por elas. E, de uma certa maneira, com bastante autonomia, bastante surpreendente. Eu não sei o que acontece no futuro dessa criança. Mas, com a sociedade que a gente tem, a tendência é que, no futuro, essa dor vai ser bem estagnada, porque todos os prazeres que ele teve, o prazer de chegar e em qualquer lugar ali da vizinhança e ser atendido, da autonomia, de fazer o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, este prazer é invisível. Agora, a dor das passagens dele, que não são poucas, elas vão ser bem visíveis e bem concretizadas pelo sistema que a gente vive, igual as nossas, que elas vão ficando bem visíveis e bem concretas. Então, aquilo que era uma passagem vira uma coisa visível e bem concreta. Aquilo que era invisível, que é o prazer, vai continuar invisível e a gente vai começar a encontrar prazeres mundanos, prazeres falsos, prazeres de conquista, né? E não prazer de existência. Então, se a gente usar isso, Leandra, você que está na fogueira, se você usar isso, saber que a sua infância, todas as dores da sua infância foram passagem, e hoje elas viram uma dor significativa, porque hoje é uma dor sustentada por uma sociedade que qualifica, classifica e percebe e dá valor às dores. Como é que você se sente? É bom sempre assim, ouvindo, né? Não tentando paralisar o entendimento. Me chega como se fosse uma carta. Eu escutei esses dias, assim, eu não sei explicar, tá? É um paradoxo que falam, né? Que assim, da viagem no tempo. Falo que se hoje eu pegasse as cartas que Einstein tinha escrito para desenvolver a relatividade, voltasse no tempo, entregasse 1 ano antes dele falar, né, escrever a relatividade, quem teria inventado a relatividade? Eu não sei explicar, assim, não sei explicar porque que veio esse negócio na minha mente. Eu escutei esses dias, poucos dias mesmo, e eu nunca entendo essas coisas dos paradoxos. Eu nunca entendo assim, porque, gente, como assim? Eu vou lá, entrego uma carta, para que tudo isso? Não consigo entender. Mas você falando agora, o que me vem a sensação é que assim, as cartas que hoje eu entrego para essa criança que estava lá passeando, né, passando passagens, as cartas que eu escrevo hoje para ela nesse passado são essas cartas que você está falando, são essas cartas de dor, né? Tipo assim, olha,
porque é exatamente, assim, eu só vou repetir o que você falou, assim, né, dessa explicação que, assim, que me chegou, que é isso, assim, porque por algum motivo, e eu não sei, me vem algumas coisas, tem sido muito importante para a gente, aqui, né, e nos espaços, sustentar essa dor, né? Então, eu escrevo essas cartas lá para essa menina, né, para mim mesma, e escrito isso. E também sinto que me vem assim, então tá, então imediatamente me veio a solução. Então tá, então vou escrever cartas positivas para essa menina. E falei, não, fudeu, não vai funcionar. Porque tem uma coisa que eu percebo assim, que essa coisa do positivo, né, me parece muito antagônico, assim, não funciona. Mas parece que me vem a sensação dessa coisa de escrever cartas dizendo que é passagem. Só. É uma passagem. Me vem essa sensação. Pode falar. Sim. Então, mas ó, presta atenção nisso. A gente não está trocando negativo pelo positivo, porque tudo era passagem, né? Então, isso que você falou. É só escrever que era passagem. Mas a gente precisa atualizar uma possibilidade, né? Atualizar o campo sensorial, atualizar a sexualidade, atualizar a zona de prazer, atualizar os sentidos. Porque ao atualizar isso, a gente também vai atualizar o do passado, as experiências que a gente teve no passado. Quando eu falo sexualidade, eu ainda nem cheguei no sexo, né? O sexo é um amadurecimento da sexualidade. Estou falando do campo anterior mesmo, dos sentidos. Então, fazer um presente, viver um presente com o campo sensorial mais aberto, mais desperto, aonde a gente realmente consegue encontrar a zona do prazer da existência, que ela é da própria vida e não do que a vida conquista, não são conquistas da vida, é o que vem antes, é o que faz a gente, de repente, conquistar coisas, é o que vem antes. Então, sentir o sol na pele, sentir o vento, a brisa, aromas, sabores, escutas, processos genuínos de prazer nos sentidos que não são prazeres que têm finalidade. São prazeres que vêm antes da ação. E realmente cultivar isso, despertar, olhar para isso, dar valor a isso, tirar isso da invisibilidade. Tirar da invisibilidade ao campo sensorial. Às vezes, ele fica tão à flor da pele, o campo sensorial, que até incomoda, porque assim seu corpo inteiro começa a sentir uma onda de vida muito forte, e isso incomoda até, de tanto que a gente está deficiente disso, né? A dor já não incomoda, a dor a gente vai, e se incomoda, a gente anestesia, porque a única coisa que fica à flor da pele hoje em dia na gente de uma maneira geral, estou falando, é a dor. E toda vez que a gente tem uma dor, a gente corre para um analgésico. Então, quer dizer, nossos sentidos estão completamente destituídos de experiência de vida. E a passagem do prazer precisa ser reativada. A passagem, passar pelo prazer, não é pegar o prazer, não é conquistar o prazer, é passar pelo prazer. E dar atenção a ele. E ser hoje o adulto que reconhece que esse adulto que não aconteceu no passado. A gente estava ali como criança, vivendo uma experiência, um prazer,
e o adulto ignorou. E hoje nós somos esse adulto e a gente não precisa mais ignorar, nem nós, nem nenhuma criança. E sentir esse prazer genuíno é absolutamente válido, ele é digno, né? Ele não é uma bobagem, ele não é para quem não é para quem está se iludindo, né? A Érica colocou aqui, lembrei de um trecho de um livro que estou lendo. O fato de rejeitarmos grande parte da nossa experiência deveria nos servir de indicação de que estamos no caminho errado. A negação retira a consciência do nosso desconforto, buscando a liberação, sem levar em conta a nossa experiência. Exatamente. Exatamente. Que livro é esse, Érica? Prazer de ler uma coisa, prazer de ouvir. Oi, Ana. Fale. Esse livro chama O Poder de uma Pergunta Aberta. Ah, sim, é um livro que... Você conhece? Sim, é o livro que o Gustavo Guitti me indicou, aí a Cuca me presenteou com ele, eu li esse livro, sim. É isso. Um livro de uma budista. Então, eu diria isso, eu diria que Leandra nos convidou a fazer uma coisa em grupo, e como não vai ser uma orgia que a gente vai fazer, o que a gente pode fazer em grupo é isso, é olhar para essa experiência. Talvez o que você falou, Leandra, escrever essa carta para essa criança falando que foi uma passagem, que, claro, você sentiu aquela dor, você viveu aquela experiência e passou. E quando passa, não é desqualificado. Não, a experiência não é desqualificada porque ela passa. Pelo contrário, quando ela passa, ela vive num contínuo, então ela vem junto. Um animal ele não é desqualificado se eu... Isso é uma perspectiva, isso não é uma verdade, né? Mas eu não sinto que, por exemplo, se você cria um animal, se você alimenta aquele animal, se você come aquele animal porque está na nossa cultura comer aquele animal, ele não é desqualificado ao ser comido. Ele é integrado ao seu contínuo. Por exemplo, quando tem a passagem da dor, não desqualifica, e agora, enquanto eu estava sentindo a dor, ela tinha uma qualidade, agora que eu não sinto a dor, não vão mais me dar atenção. Não se trata disso, né? Então, deixa as dores passar, mas as dores lá da infância já passaram. Mostra essa carta, assim. Elas passaram a todo instante. Agora, quando a gente fica adulto, a única coisa que a gente tem para legitimar, chamar atenção, para pertencer, é a dor, porque o resto foi... O prazer, ele foi... que também passa, né? Mas ele foi desqualificado, invisível, aí a gente fica na dor. Essa dor ela não existe da maneira que a gente acredita que ela existe, ela é uma passagem. E esse prazer também é uma passagem. Mas que ele abra passagem para o prazer. Então, a minha sugestão em grupo é isso, que a gente possa criar experiências na nossa vida, cada um na sua, de abrir passagem para os prazeres que não são mundanos, abrir passagem para os prazeres que são vitais. Prazer de pele, prazer de olhar, prazer de olfato, de paladar, de escuta, prazer de existência inerente, né? Que vai ser uma passagem, não agarra aquilo, mas experimenta. Então, contrário do que eu sempre digo, que eu não dou conselho, aqui vai um conselho. Abrir passagens para esse prazer e abrir passagem para as dores, que as dores sejam passagem, que elas parem de ficar estagnadas. E que o prazer aconteça na passagem, pare de ser invisível. Né? O que te parece, Leandra? Tem sempre a dica ou o teste, me parece. Assim. Chegou a dica.
não era um teste assim. O teste, às vezes, é para reconhecer que já passou por esse lugar. E a dica é esse lugar, assim, vamos vivenciar esse lugar. Então, chega a dica. E não teve o choro, né? Fica assim, o prazer, não que chorar não seja prazeroso, mas também é um prazer conseguir passar por esse lugar sem trazer a autorregulação que vem através do choro, que é pela dor mesmo, assim. Não, pelo menos em mim, assim, eu não reclamo do meu choro, muito pelo contrário, eu agradeço a ele todos os dias, mas ele sempre traz uma dor para eu autorregular. Então, assim, o choro ficou nesse espaço e trouxe esse prazer enfim, de sentir esse prazer. Só agradecer. Seguir a dica. Tá todo mundo vivo aí? A você, Leandra, a gente agradece por ter trazido esse encontro aqui. E se alguém quiser antes abrir o microfone, antes da gente encerrar. Eu acabei de abrir o meu. Fala, Fernanda. Eu tô super emocionada. Assim, porque faz tempo que eu não ouço tanta coisa boa. Assim, né? Presente. Porque é tudo aquilo que... É um sonho isso tudo que foi falado, né? Oportunidade de viver uma vida completamente nova, diferente. E essa questão do choro, a imagem que me veio é como se fosse um vulcão em erupção, sabe? Que está descendo as águas dele. E é muito bom. Só tenho a agradecer. Obrigada. Muito lindo tudo isso. Seu choro chegou, Leandra. Essas crianças, porque como tudo é um campo morfogenético, né? Se a gente começa a ativar esse campo, isso vai chegar nas gerações. E é uma sementinha, né? Uma oportunidade da gente trabalhar para um mundo melhor. E eu fico maravilhada, encantada e feliz, muito feliz. Sei que é um contínuo. Hoje eu acordei triste porque o meu trabalho não me dá prazer. E o que me dá prazer é ter essas sensações da simplicidade da vida. Só que a gente não consegue viver sem ter um dinheiro para poder favorecer que a gente faça uma viagem e vai até Piracaia, ou que faça um curso, ou que até favoreça a vida de alguém através de não ter tanta matéria, de não ter a matéria que viabiliza isso. Mas a gente vai aprendendo, né? Então, assim, é muito bom, muito bom. Só o meu corpo fica tremendo, o meu corpo chora, meu corpo faz tudo. E eu acho isso lindo, porque eu fui uma criança que vivi na fazenda, tive a oportunidade de vivenciar muitas sensações. Também fui uma criança, como a Leandra falou, que tem, quando ela estava contando a história da genética da família dela, que eu falei, gente, mas ela está contando a minha história também, e eu acredito que é de muitos outros, né? E é isso, a gente vai transformando isso em algo colorido. Aquela passagem da profecia celestina, na hora que o cara está correndo, se escondendo, aí ele vai para um penhasco e ele começa a enxergar as luzes nas árvores, nos rochedos, começa a enxergar uma outra vida, né?
e ele se torna até invisível para aqueles que estão atrás dele, isso é grandioso, né? Então, é isso que eu queria colocar, isso, gratidão. Obrigada, Leandra, obrigada, Ana, e todos vocês que estão juntos, trabalhando por essa oportunidade de trazer essa energia para esse mundo, né? Muito grata, Fernanda. Então, a gente vai encerrando o nosso Entre de hoje. Acho que a semana que vem, eu não entendi se o André estava convidando a Gabriela, se é a Gabriela que estava oferecendo, então vamos ver se ela oferece. Semana que vem a gente fala sobre a Gabriela, falando sobre infância, né, e consumismo. Aí alguém pediu também para falar sobre... Esqueci, mas eu anotei, tá lá. E então, a cada entre... Qual que era? Acho que a Raíra pediu falar sobre relações interpessoais e tal. Sabe? Isso mesmo, a Raíra pediu. E a gente vai fazendo juntos esses nossos encontros, porque não tem mais sentido nenhum a gente fazer isso de uma maneira sem vir das nossas necessidades, né? Então, grata, Leandra, a todas e todos, a todas e... temos 2 homens aqui, sempre representando a força masculina. Um beijo grande. Nos